Pessoal, vou mostrar para vocês um pouco da região que a gente está visitando, né? Estamos aqui na região do Parque Nacional do Pico da Bandeira, região do Caparaó. Minha esposa é daqui da região, né? Então a gente sempre vem para cá no final de ano. E é uma região bem interessante na questão agrícola, né? É uma região predominante de produção de café, região montanhosa, de altitude. Aqui a maioria das propriedades estão acima de 900 metros de altitude, né? O que dá condições para se produzir um café arábica e de excelente qualidade. A gente olha na paisagem aqui, é café, aqui ó, passar do lado agora de uma propriedade de café aqui, é muito café. Então, por ser uma região montanhosa, a maior parte da agricultura é agricultura familiar, né? Então esses cafés são produzidos em propriedades familiares. Por causa do relevo, acaba dificultando a entrada do latifúndio, né? Então é uma região bem interessante, assim, de produção de café. E há um tempo atrás, aqui sempre produziu café, mas era um café que não tinha qualidade. Então há um tempo atrás começou um movimento aqui na região de alguns agricultores, o pessoal começou a se reunir e começaram a produzir, se preparar para produzir um café especial, um café de qualidade. E hoje é uma região que quase todo ano aí eles estão ganhando os concursos nacionais, né, de bebida de café. Então tem vários cafés premiados aqui na região. Então, pelo fato do pessoal estar começando a criar esse movimento dos cafés especiais aqui na região, acaba vindo muito projeto, muito apoio, né? Mais informação, mais conhecimento, eventos de cafés especiais. E o pessoal está começando aí agora para uma linha de uma produção mais sustentável do café. Porque aqui na região, depois eu posso mostrar para vocês, mas a maioria das lavouras ainda são lavouras do sistema convencional, né? Então, chão limpo, com roundup, antigamente era capinado, né? Hoje é com roundup, monocultura, muito químico, muita pulverização, muito agrotóxico, só adubação química. Então, muita contaminação do solo, das águas, e pelo fato do relevo ser montanhoso, muito inclinado, solo exposto, tem muita erosão mesmo. Tem cada lugar aqui que você olha, assim, tem lugares que o nível de erosão de Vossoroca já impossibilita até mesmo a recuperação dessas áreas. E áreas que às vezes você vê um morro inteiro em erosão. Mas aí está começando agora, desse movimento, uma produção de café mais sustentável. Então a gente já vê aqui algumas propriedades certificadas orgânicas, produção de café orgânico. A gente já vê alguns manejos de conservação de solo em algumas propriedades também. Então, alguns agricultores mantendo o solo coberto, seja com a vegetação espontânea, seja cultivando alguma coisa na entrelinha para manter o solo coberto e manter o manejo só com roçadeira. E até mesmo alguns produtores que já estão trabalhando com o café agroflorestal, né? Então a gente tem aqui na região do Alto Caparaó um café que já é bem tradicional aqui, agroflorestal, que é o Pé de Breu. Tem um aluno nosso aqui que está montando um projeto de agrofloresta, inclusive a gente está fazendo a consultoria para ele, que é o Café da Mata, estão implantando um café agroflorestal também. Tem o Recanto dos Tucanos, né? Já ganhou o primeiro lugar, né, de bebida de café, de qualidade de café, também é um café agroflorestal. E tem outros também, Ninho das Águias, né? Tem alguns outros cafés aqui, muita gente tendo iniciativa já de produção agroflorestal. Então eu vou ver se a gente está rodando aqui hoje, vou ver se eu paro para mostrar um pouco das lavouras aqui, as características, para vocês conhecerem melhor ainda aqui a região do Caparaó. E quando estiverem aqui na região, né, tiverem a possibilidade de vir para visitar, a região muito bonita, de serra, cachoeira, cafeterias, pousadas, e quem quiser subir o Pico do Caparaó, né, o Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira é o terceiro maior pico do Brasil e o único, se eu não me engano, o único acessível, que é possível chegar lá em cima. Beleza? Então vamos lá para esse percurso que a gente vai fazer. Então
Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que é feito o plantio do café aqui nessa região. Aqui eu estou numa lavoura convencional mesmo, né? Então a gente pode ver aqui o café plantado em monocultura. E entre os cafés não tem nada, né? Então é entre linha solo limpo, completamente limpo. E aí o que acontece aqui? Nós estamos, como eu disse, um lugar muito inclinado, relevo muito declivoso, solo sem cobertura morta, sem cobertura verde, fica completamente lacrado, ó. Então a gente vê o solo muito compactado aqui. Então vocês imaginam o que acontece quando chove aqui. Uma chuva torrencial aqui, a água não consegue infiltrar, não tem aonde segurar a água, essa água bate no solo e escorre. Quando ela desce lavando esse solo. Então a gente já pegou chuva torrencial aqui, é cachoeira de terra descendo aqui nessa região. Então o solo com os nutrientes, com toda essa parte orgânica viva, desce tudo para o vale, e isso vai causar enchente, assoreamento de rio, de nascente lá embaixo, né? E vai causando erosão aqui em cima. Então você vai perdendo a fertilidade do solo. Esse é o sistema que todo mundo faz, né? Chão limpo com Roundup, olha aí. Agora, o que daria para trabalhar aqui, né? Que algumas pessoas estão começando a trabalhar. Cobertura verde no solo, né? Então essa entrelinha aqui, pelo menos, dá para ter um cultivo de alguma leguminosa junto com gramínea para manter uma cobertura vegetal. Ao invés de controlar no Roundup, você pode controlar na roçadeira, mantém a cobertura verde, gera matéria orgânica e acrescentar o consórcio arbóreo dentro do sistema. O café a gente sabe que é uma planta que vem da origem de subbosque de floresta, ele gosta desse consórcio, mas tem que ser manejado, mas dá para acrescentar algumas árvores dentro do sistema para fazer um sombreamento, para serem podadas, fazer um enraizamento, ciclar nutriente e melhorar ainda mais a conservação desse solo, né? Aumentando aí a sustentabilidade na produção do café. Mas é isso, aos poucos o pessoal vai mudando, mas só para vocês terem a ideia, né? Olha só para você ver. Olha como é que o solo é exposto aqui. Lá embaixo dá para ver inclusive uma área nova, recém-aberta, olha lá, exposição do solo. Aqui eu parei num outro local aqui para mostrar para vocês a questão da exposição do solo, né? Ali dá pra gente ver uma encosta, olha só para você ver. Olha, eu não sei se vai dar para ter uma ideia da inclinação daquele morro ali pelo vídeo, mas ali assim tem muito mais de 45 graus de declividade. Uma região que predominantemente é Mata Atlântica, né? Então você imagina que isso aqui era tudo coberto de floresta, de Mata Atlântica. A floresta foi removida nas encostas para o plantio do café. Então o plantio do café com solo exposto, olha lá, ali é uma lavoura que ela está sendo recepada. Quando a lavoura ela já fica velha, né? Ela fica adulta, eles vão colhendo, chega um certo momento que eles recepam o café embaixo para ele rebrotar. E aí simplesmente recepa e continua a exploração do solo. Então ali os caras vêm, adubação química, a lavoura brota, pulverização e fica nessa exploração do solo. Então às vezes, além de você não estar repondo nada, tá só extraindo nutrientes do solo exposto, você está perdendo o solo todo por erosão, né? Então o risco de ter vossoroca, né, de tornar o solo daquele ali impróprio para cultivo ao longo dos anos é muito grande. Vou tentar pegar assim, isso aqui não vai pegar lá, né? Aqui tem uma questão bem didática mesmo, que dá para exemplificar o que eu estou trazendo com relação ao manejo da produção do café, né? Ali na encosta a gente tem uma lavoura, sistema tradicional, e aí já com um altíssimo grau de degradação do solo, né? Muita erosão. Aqui já dá para ver uma vossoroca bem lá no meio, tá vendo? Terra descendo, ó. Então ali já tem uma condição de solo, assim, pela cor do solo, que nem com adubação química mais você consegue produzir um café. Então já está no auge da exploração do solo, né? Agora olha para você ver, aqui embaixo a gente já tem um café mais novo, plantado junto com uma lavourinha de feijão. O pessoal planta muito cultivo de feijão na entrelinha. Tá vendo? Mesmo sistema tradicional, né? Mas você vê como é que a gente tem a possibilidade de ter cultivo na entrelinha, que seja uma lavoura de feijão, milho, abóbora no início, e depois pode ser substituída por uma adubação verde, né? Com alguma gramínea
para poder manter roçado e manter uma cobertura de solo básica de matéria orgânica, para poder proteger o solo, né? Eu mostrei para vocês ali alguns sistemas aí que a gente vê a presença de poucas árvores, não precisa de ser muitas árvores, mas poucas árvores dentro da lavoura. E você pode trabalhar com árvores caducifólias que perdem a folha no inverno, no momento da floração do café, para não atrapalhar a floração. Essas árvores, só de ter a presença delas, alguns indivíduos, o que elas produzem de folha naturalmente, já gera uma boa cobertura de solo e protege bastante o solo. Então você consegue manter a fertilidade do solo para a produção do café, né, durante um período maior. Aqui, pessoal, parei em outro lugar aqui, ó, também na região, para a gente ver já um lugar com um problema de erosão mais grave ainda, né? Ali o que que acontece? Se vocês conseguirem ver aí pelo vídeo a cor do solo, né, vocês vão reparar que a gente tem um solo mais avermelhado aqui, ó, de um lado e do outro, e bem nessa mancha de erosão nós temos um solo mais rosa, tá vendo? Esse solo mais claro, mais rosa, é um cambissolo, né, que seria o solo, para quem já assistiu as nossas aulas, né, sobre solo, perfil de solo, seria um horizonte C, que é um solo mais profundo, que ele está mais próximo da rocha, e é um solo que ele não tem estrutura física formada, ele é a rocha ainda em decomposição, ele está formando o solo. Ele é muito, muito, muito frágil. Se você remove a vegetação dele, ele não tem estrutura para segurar a água de chuva, né? Então ele é muito mais fácil de erodir. Vocês podem ver que lá onde é que está a mancha, olha a quantidade de sulcos que a água está fazendo lá, ó, descendo aquela mancha de solo toda. Então quando acontece muito, por exemplo, deslizamento de terra, né, essas coisas que acontecem em região montanhosa, normalmente quando você tem construção, estrada, em locais onde você tem esse cambissolo, esse horizonte C. Então aqui na região é muito comum, e isso quando você tem um uso e ocupação da área em monocultura, solo exposto, agrava demais esse processo erosivo. Tem muito isso aqui na região, vai ver muito mesmo. E só para concluir assim o raciocínio, né? Apesar da região, né? Aqui é uma região muito interessante. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que tirar o chapéu mesmo para os produtores de café aqui na região. Os caras são muito guerreiros, bicho. Você vê café plantado em cada lugar aqui, cada montanha, cada encosta, cada pirambeira, lugar que talvez na minha região, que o terreno é mais plano, os agricultores nem topariam produzir. Os caras aqui são guerreiros mesmo, são muito trabalhador. E esse problema, né, de erosão do solo, de degradação do solo pela ação da agricultura, não é um problema só dos agricultores que estão causando isso. Mas isso aqui é um problema que vem se arrastando durante muito tempo e incentivado, né, pelas casas agropecuárias, pelas instituições de pesquisa, Embrapa, apoio da Emater, agrônomos, universidade, todo o conjunto que vai desde a parte de pesquisa, educação, extensão rural, até o produtor, todo esse conjunto trabalha dentro desse pacote tecnológico. Então, para que a gente conseguisse ter essa mudança, é importante que todos esses órgãos, essas unidades se unam para trazer soluções junto ao produtor rural, né? Porque eu tenho certeza que o produtor rural, ele não quer degradar o solo dele, ele não quer degradar a propriedade, porque ele depende da propriedade rural. É daqui que ele tira o sustento dele. Essa é uma região de agricultura familiar. As famílias dependem da terra, dependem da produção do café. Então, quanto mais sustentável, quanto mais fértil for o solo, quanto menos dependência de insumo, mais barata a produção, melhor para o produtor. Mas falta esse incentivo de conhecimento. Aí a gente sabe o porquê, né? Por que a indústria, né, da adubação química, do Roundup, de todos esses produtos incentivam os órgãos de pesquisa e extensão rural para entrar com esse pacote tecnológico e empurrar isso para os agricultores, né? Mas enfim, acho que à medida que mais pessoas vão tendo consciência, principalmente consumidores, então a gente escolher, por exemplo, um café que é produzido em agrofloresta, um café que é produzido pelo menos de forma agroecológica, né? Que a gente sabe a maneira com que ele está sendo produzido, que se preocupa com a conservação do solo, da água, é uma forma da gente estar incentivando uma mudança no modelo de produção agrícola. Uma forma da gente estar incentivando mais agrofloresta, mais proteção do solo, menos erosão, mais conservação das águas, das nascentes, dos nossos rios, do ar,
né, alimentos menos contaminados. Então essa mudança só vai vir com a nossa participação também. A gente está aqui falando do lado da agricultura, né, um lado da produção mais sustentável, mas é uma região muito bonita, de muitas cachoeiras, rios, águas limpas, cafés especiais, uma região muito charmosa, né? Então, quando tiverem a possibilidade, venham conhecer, visitar e façam isso. Procurem aí os agricultores aqui da região, as propriedades que estão trabalhando com um café mais sustentável. Visitem, conheçam, comprem o café e apoiem essas iniciativas.